aluna, meu caro aluno, vamos continuar tratando de pessoas. Agora a gente vai falar de pessoa jurídica. Na aula passada a gente falou da pessoa natural. Então o segmento do nosso curso de Direito Civil agora é com o tema pessoa jurídica. Só para antes da gente entrar no nosso primeiro slide, lembrar a você que quando a gente fala em pessoa, a gente se refere a quê? Ao sujeito de direito. Pessoa é aquele que pode contrair direitos e assumir obrigações. Ora, essa pessoa pode ser a pessoa natural, o ser humano, mas essa pessoa pode ser a pessoa jurídica, o ente coletivo. Então, quando eu penso em pessoa, eu vou pensar tanto na pessoa natural quanto na pessoa jurídica. Aula de hoje, o tema é pessoa jurídica. Logo de cara, a gente vai para a nossa primeira classificação de pessoa. A pessoa jurídica, ela pode ser direito público ou direito privado. Ou seja, pessoa que é regida pelas normas do direito público, pessoas que são regidas pelo direito administrativo, pelo direito internacional público, pelo direito financeiro, e pessoas que são regidas pelo direito privado, pelo direito civil, pelo direito empresarial. As pessoas jurídicas de direito público podem ser interno, para dentro do Brasil, e externo, para as relações internacionais. Antes da gente ver qual é cada uma delas, como é que funciona cada uma delas, eu queria chamar a atenção aqui do artigo 40. O artigo 40, de alguma maneira, reproduz isso aqui, ao dizer que as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e direito privado. Então, pessoas jurídicas de direito público pode ser interno e externo. E as pessoas jurídicas podem ser de direito privado. Beleza? Vamos lá. Pessoas jurídicas de direito público interno, para dentro do Brasil, para as relações internas. União, Estados, Distrito Federal e territórios. Repara que ele inclui aqui o território, né? O território é um tipo de autarquia. Território, na prática, não existe mais. Todos acabaram em 1988, mas continua existindo na teoria. A Constituição fala em território no artigo 18, no artigo 33, então, de alguma maneira, tem que tomar cuidado com o território. Temos ainda os municípios, as autarquias, incluindo as associações públicas. Não sei se você tem direito administrativo de cabeça, mas as associações públicas que ele cita aqui são os consórcios de direito público. Os consórcios podem ser direito público ou direito privado. Se forem direito público, fazem parte da administração indireta com o nome de quê? De associação pública. E as demais entidades de caráter público criadas por lei. Exemplo dessas demais entidades de caráter público criadas por lei. As fundações públicas de direito público. Lembra você que as fundações públicas podem ser direito público ou direito privado, né? Sendo direito público, seria direito público interno, aqui inclusas. Legal? Só um cuidadozinho, uma pequena nuancezinha, mas é importante, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são chamados de quê? De entes políticos, de entes federativos. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios são os entes políticos, os entes federativos. Combinado? Vamos seguir a nossa conversa? Vamos agora para o artigo 42. Só apagar aqui. São pessoas jurídicas de direito público externo, para as relações internacionais. Quem? Estados estrangeiros. França, Canadá, Guiné-Bissau, África do Sul, Nova Zelândia, Japão, México, por aí vai. Quem mais? As pessoas regidas pelo DIP. DIP é Direito Internacional Público, como você vê aqui, ó. As regidas pelo Direito Internacional Público. É o caso de quem? Da ONU, da OEA, Organização dos Estados da América, da OIT, Organização Internacional do Trabalho, do Mercosul. Então, ONU, OEA, OIT, Mercosul, são exemplos de quê? De pessoas regidas pelo DIP, ou seja, ONU, OEA, OIT, Mercosul, são as organizações internacionais, beleza? São as chamadas organizações internacionais.
E quais são as pessoas jurídicas de direito privado? Deixa eu só apagar aqui para fazer esse toque. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado? Pessoas jurídicas de direito privado são as associações, as sociedades, depois a gente vai fazer a diferença, tá? Fica tranquilo. As fundações, muito cuidado com as organizações religiosas. As organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado. Quem mais? Os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Essas aqui são as chamadas EIRELI, que mais à frente a gente vai estudar. Com mais calma a gente vai estudar mais à frente, tá bom? Mas vem aqui a nossa marcação. Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, a EIRELI, são consideradas pessoas jurídicas de direito privado. Fechado? Vamos lá? Então, com isso, meus caros, a gente mata essa divisão aqui, tá bom? Toma muito cuidado, porque a chance de cair em prova é imensa. É questão, como eu digo, dita como certa, né? Questão que tem muita chance de pintar em prova, que você tem que ter muita atenção, porque a chance de pintar em prova é muito grande. Combinado? Vamos lá? Vem agora comigo aqui. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos atos de seus agentes, que nessa qualidade causam danos a terceiros. Ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver por parte desses culpa ou dolo. A leitura desse artigo é importante, porque de alguma maneira esse artigo segue a linha do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O que significa dizer, que a gente vai falar agora, pode cair na sua prova em direito constitucional, pode cair na sua prova em direito administrativo e pode cair na sua prova aqui em direito civil. Tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, até porque aqui vai tratar da chamada responsabilidade objetiva. Então é preciso que a gente faça com uma certa cautela esse estudo. Você já sabe que é um assunto que pinta em prova. A gente está tratando de quê aqui? Da responsabilidade civil. Você vai ter que pagar uma indenização pelo dano causado. Então vai se pagar uma indenização pelo dano que fora causado. O assunto é esse. É o pagamento de indenização pelo dano que ocorreu. Beleza? A responsabilidade civil, no caso da pessoa jurídica de direito público, que é o que nos interessa agora, as outras pessoas não nos interessam. Só a direito público que nos interessa agora, ela pode se dar de duas situações. Por falta do servidor ou por falta do serviço. Então ela vai poder se dar por falta do servidor ou ela pode se dar por falta do serviço, ou seja, por ato do servidor ou por uma omissão do serviço. Então, o que eu queria que você tivesse em mente? Eu saio na rua, caio num buraco do município, e sofro um dano. Isso é falta do servidor ou do serviço? Eu não sei. Cheira a falta do serviço. Não poderia ser do servidor. O servidor abriu o buraco, esqueceu de tomar os cuidados, esqueceu de fechar, ou esqueceu de botar uma proteção em volta, foi embora, houve um acidente. A falta foi do servidor. Mas não, o buraco estava aberto ali, pela má manutenção, o poder público não manda consertar, aquilo vai passando dias e mais dias, ao fato, houve uma omissão do Estado, falta do serviço. Então, toma cuidado, porque é possível que haja as duas coisas. É claro que assim, acidente de trânsito, o servidor está dirigindo o carro, falta do servidor. Mas, por exemplo, eu vou num posto de saúde, chego lá, não consigo ser atendido porque falta médico. Por que falta médico? O médico faltou o plantão de maneira injustificada. Falta do servidor. Não. O médico não tem médico naquele lugar. Não há um médico naquele lugar. Falta o médico ali. Falta do serviço. Beleza? São duas situações aqui para trabalhar com vocês. Vamos começar pela falta do servidor. A falta do servidor é a figura da responsabilidade objetiva. Na falta do servidor, a gente vai diante da responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? É aquela que independe da prova de dolo ou culpa. Eu não preciso provar a dolo ou a culpa. Já na falta do serviço, pela omissão do Estado, a responsabilidade é subjetiva. Quando eu falo em responsabilidade subjetiva, eu preciso provar o dolo ou a culpa do Estado.
Então, na falta do servidor, eu não preciso provar o dolo ou a culpa da pessoa jurídica de direito público. Na falta do serviço, eu necessito provar o dolo ou a culpa do poder público, a dolo ou a culpa do Estado. Joia? Então, vamos raciocinar aqui. Vem para cá. Falta do servidor. Então, vamos imaginar que o carro do Estado bata no meu carro ou me atropele. Vamos imaginar que eu, Guerrinha, vou num posto de saúde, sou mal atendido, um médico vai lá, comete um erro médico. Vamos imaginar que um professor perca um pouco a paciência e acabe agredindo um aluno. Falta do servidor. Quando eu estiver diante de falta do servidor, a responsabilidade da pessoa jurídica, ela é objetiva. Então, eu, vítima, entrarei com uma ação contra a pessoa jurídica. Eu, vítima, acionarei a pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica terá responsabilidade objetiva. Essa pessoa jurídica terá responsabilidade objetiva. Então, para eu cobrar da pessoa jurídica, eu não preciso provar o dolo ou a culpa dessa pessoa jurídica. Eu não vou precisar provar o dolo ou a culpa da pessoa jurídica. Depois que a pessoa jurídica me pagar, regressivamente ela vai cobrar do agente. Então, repare que a vítima, no primeiro momento, cobra da pessoa jurídica de direito público. A vítima vai cobrar da pessoa jurídica de direito público. Depois, a pessoa jurídica de direito público vai cobrar de quem? Do agente. Só que na hora que for cobrar do agente, do servidor, em sentido amplo, é preciso provar o dolo ou a culpa do agente. O que significa dizer que a responsabilidade do agente, ela é o quê? Subjetiva. Eu preciso provar o dolo ou a culpa do agente. Portanto, a responsabilidade do agente será subjetiva. Beleza? Então, volta aqui. Deixa eu só apagar, mas essa é a ideia que você tem no artigo 43. Então, vem comigo aqui. Diz o 43. As pessoas jurídicas de direito público e interno são civilmente responsáveis pelos atos de seus agentes. Então, as pessoas jurídicas de direito público são responsáveis pelos atos de seus agentes. Responsabilidade o quê? Objetiva, que nessa qualidade causam dano a terceiros. Ressalvar direito de regresso. Então, a pessoa jurídica pagou, ela regressivamente vai cobrar do agente. Então, ela vai cobrar do agente aquilo que ela pagou à vítima. Repara que a vítima não pode cobrar direto do agente. A vítima tem que cobrar da pessoa jurídica. E aí, a pessoa jurídica é que vai cobrar do agente. Quando for cobrar do agente, é preciso provar o quê? A culpa ou o dolo. Então, responsável de direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte desse, culpa ou dolo. Joia? Fechado? Só um detalhezinho aqui, então, eu preciso disso, tá? Isso cai muito em prova. Pessoa jurídica, responsabilidade objetiva. Pessoa jurídica, direito público. O agente, responsabilidade subjetiva. Tá? Apesar do artigo 43 não falar, a Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, coloca no mesmo patamar aqui a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Então, aqui no 43 está no mesmo patamar a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Então, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, está no mesmo patamar aqui no artigo 43. Está no mesmo bloco, vai ser tratado da mesma forma. Beleza? Vamos seguir? Ou seja, tem responsabilidade objetiva, cabendo direito de regresso contra o agente, provando o dolo ou a culpa do agente. Fechado? Beleza? Vamos para o próximo? 45. A partir de agora, a gente começa a falar de pessoas jurídicas de direito privado, tá bom? Então, a partir de agora, o nosso tópico passa a ser pessoas jurídicas de direito privado. Eu não falo mais pessoas jurídicas de direito público, eu falo em pessoas jurídicas de direito privado a partir de então. Maravilha? Então, a gente vai ver o seguinte, quando é que começa a personalidade da pessoa jurídica de direito privado? A pessoa jurídica de direito público,
começa com o nascimento com vida. Não é isso? Direito privado, pessoa jurídica, perdão, falei besteira. Pessoa natural, perdão, começa com o nascimento com vida. Pessoa natural começa com o nascimento com vida. E a pessoa jurídica de direito público, acabei trocando as bolas, começa com a lei. Pois a pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei, pela Constituição ou por uma lei ordinária, por exemplo. O que diz o direito administrativo? A autarquia é criada por lei específica. Então, quando a lei específica for feita, ela vai estar criada. Então, você repara que a pessoa natural, nascimento com vida. Pessoa jurídica de direito público, pela norma. É a norma jurídica que vai criar. Exemplo, a autarquia, pela lei específica. Agora, e a pessoa jurídica de direito privado? Quando é que começa? Como diz aqui, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Então, a personalidade começa quando se inscreve o ato constitutivo no registro, quando ela é registrada, no momento em que ela for registrada. Então, com a inscrição do ato constitutivo no registro, ela passa a ter personalidade jurídica. Esse registro aonde? Do Registro Civil de Pessoa Jurídica, se for, por exemplo, uma associação, uma sociedade simples, e na junta comercial, se for uma sociedade empresária. Guerra, eu preciso fazer essa separação hoje, você falou meio rápido. Não, não precisa. Você sabe que quando eu falo sempre de uma aceleradinha, é porque não há necessidade de apenas um plus. Para isso, se um dia você for estudar direito empresarial, aí sim tem que, isso aqui que eu acabei de falar, a gente vai ter que estar com muita calma. Até lá, passa de maneira simplória, tá bom? Então, se dá com a inscrição no registro público. Tá joia? Então, a inscrição no registro público que faz surgir a personalidade. Só toma cuidado numa coisa. Precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Em alguns casos, não sempre, é necessário de autorização ou aprovação do Executivo. Exemplo, criação de banco, precisa de autorização do Executivo. Criação de seguradora, precisa de autorização do Executivo. Então, em algumas hipóteses, necessitará dessa autorização do Executivo. Beleza? Vamos seguir? Vem comigo agora no parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas de direito privado, prefeito do ato respectivo, contando o prazo da aplicação de sua inscrição no registro. Como assim? Eu vou anular o ato de constituição. Poxa, Guerra, aqui você falou em ato constitutivo, aqui você falou em ato de constituição, mas o que é isso? Então vamos juntar o caput com o parágrafo único indo bem para a prática? Imaginar que a gente queira criar nós dois aqui uma sociedade. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um contrato social, que é o ato constitutivo. Feito esse contrato social, a gente tem que levar a registro. No momento que a gente registrar, essa pessoa jurídica passa a existir. Só que, por exemplo, se você vai criar uma associação, uma fundação, se você vai criar uma associação, assim, todos nós aqui do LAC vamos criar uma associação. Associação dos Concurseiros. Vamos imaginar que a gente cria uma entidade sem fins lucrativos. A gente vai fazer um estatuto. Depois que a gente faz esse estatuto, já tem personalidade jurídica? Não, não tem ainda não. Feito o estatuto, não tem personalidade jurídica. Não é pessoa jurídica ainda. Tem que o quê? Tem que registrar. No momento que registrar, passa a ter personalidade jurídica. Mas vamos imaginar que aquele contrato social, aquele estatuto, apresente alguma nulidade. Imagina isso, tá? O estatuto, o contrato social tem alguma nulidade. Beleza. A gente vai querer anular aquilo. Como é que a gente faz para anular? Ação judicial, é óbvio, né? Vai pedir ao juiz para anular, só que tem um prazo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa... De novo. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do grande professor Guerrinha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o curso de Direito Civil, parte geral, aí, bastante ampliado,
com o professor Guerrinha. Então, convido vocês a se matricularem nessa isolada aqui do LAC. São 27 videoaulas, no total de 18 horas de carga horária. São 60 dias de acesso e investimento apenas R$ 40. Só aqui no LAC Concursos que você tem essa opção. Aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. Pode acreditar, pode confiar, pode fazer a sua matrícula sem medo de ser feliz, porque eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o nosso serviço. Outra coisa, você quer esse material da aula? Agora, desse vídeo aí, você quer esse material? Você pode então clicar no link aqui embaixo, que você vai poder assistir, vai poder baixar, fazer o download desse material gratuitamente aqui no LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.